Olá, meus queridos. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e eu quero compartilhar neste vídeo um pouco sobre santificação. Para nós falarmos sobre santificação, nós precisamos ter em mente o conceito de pecado. Pecado que é toda falta, toda transgressão contra Deus. Lembrando que Deus criou o homem perfeito, contudo, o homem pecou contra Deus e a partir disso, então, toda a humanidade se tornou inimiga de Deus. O homem, por natureza, pecador, é inimigo de Deus. Então aí é que entra o conceito de santificação. Santificação significa separar, lavar, purificar. E, na verdade, a santificação, então, é uma obra de Deus realizada no coração do homem pecador. Vamos entender santificação em três aspectos. Existe o aspecto da santificação inicial, que é o ato de Deus em prover e realizar a salvação do homem pecador. Então, através da santificação inicial, Deus tira o pecador lá da situação de total desobediência, de trevas total, de total falta de comunhão com Deus, e o traz para a sua presença. Deus o purifica de uma vez por todas. O outro aspecto da santificação é a santificação, que é um processo, que é o processo de obediência diária a Deus. Então, depois do pecador ter sido santificado de uma vez por todas, sendo ele salvo, agora ele vive no seu dia a dia um processo de santificação, que é a vida de obediência diária ao Deus que o salvou. E aí o terceiro aspecto da santificação é a santificação final, que é, então, a perfeita santidade diante de Deus quando estivermos na eternidade, que a Bíblia chama de glorificação. Então, aqui nós temos três aspectos da santificação. Resumidamente, nós podemos dizer que quem tem Cristo como seu Salvador já foi santificado, continua sendo santificado e será totalmente santificado. Então, enquanto nós aguardamos a santificação final, nós devemos nos esforçar para viver uma vida de obediência aqui no mundo. E é sobre esta santificação que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. E ele mostra, em primeiro lugar, que nós devemos buscar viver em santificação e obediência enquanto aguardamos o dia que estaremos com o Senhor. Primeiro porque o nosso Deus a quem nós servimos é um Deus santo. Ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos viver uma vida de santificação, de obediência. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é um Deus justo. Ele já nos purificou do pecado e Ele quer que nós nos continuemos nos purificando dos pecados e vivendo uma vida de obediência, porque Deus não suporta o pecado, Ele é um Deus santo. Mas o apóstolo Pedro fala que nós devemos viver em santificação também, porque foi pago um alto preço para que os nossos pecados fossem perdoados. Cristo morreu na cruz para lavar-nos de toda impureza. Diz aqui o versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, viver uma vida de santificação e obediência tem por razão o fato de que Cristo pagou um alto preço. Aqui o texto diz que não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Cristo derramado na cruz, que foi necessário para nos limpar, nos purificar, de forma que, se o cristão vive uma vida sem levar em conta e sem observar a necessidade de santificação, então ele está desconsiderando o sacrifício de Cristo que foi realizado em favor do seu resgate.
tendo isso em mente, que seja o desafio para nós, que seja o nosso desafio todos os dias, viver uma vida de santificação, sabendo que estaremos com o Senhor e quando estivermos com Ele, estaremos plenamente santificados. Que Deus nos abençoe e que a sua graça seja sempre sobre nós.